Seu direito em dose dupla nesta quarta-feira aqui no Estúdio CBN. Hoje a gente vai começar com direito público e eleitoral. Dr. Marcelo Pellegrini, especialista nessas áreas, está aqui com a gente excepcionalmente na quarta-feira, vai estar na sexta também, mas hoje a gente já vai falar desse assunto que tem movimentado os bastidores. Dr. Marcelo Pellegrini, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Guariz, boa tarde, Tayla, e depois ao meu companheiro ou companheira que vai me suceder também, um grande abraço aí na dose dupla. É o Vinícius Cascone, depois vai falar de direito trabalhista no próximo bloco, depois das 3. Bom, mas agora a gente vai começar a falar, essa semana houve uma renúncia de mandato parlamentar, né? Vou dar nome aos bois, a deputada Carla Zambelli, mas aí fica um exemplo para a gente falar de renúncia de todos os tipos, doutor Marcelo, porque, por exemplo, a deputada renunciou, ela estava presa, mas quando alguém renuncia ao mandato, tenta fazer o quê? Salvar direitos políticos? O que leva uma pessoa a renunciar a um mandato? Então vamos lá, Guarizo. A primeira coisa, eu acho que o ouvinte tem que ter a noção de que, para o direito, a renúncia é um ato unilateral, quer dizer, específico da pessoa, com efeitos imediatos, né? Não está condicionado a nada. E, portanto, ela é irrevogável, irretratável e irrenunciável. Renunciou, opera-se de imediato, não é condicionado a nada e não pode voltar atrás também. Essa é a definição clássica da renúncia de mandato. Ela pode servir em alguns momentos, para você, por exemplo, ocupar outros cargos. E aí você tem que renunciar a um cargo de vereador para ser deputado federal. Por exemplo, ela serve também para você fugir da inelegibilidade, porque a lei da ficha limpa diz lá que se você renunciar antes da abertura do processo de cassação, você também não tem contra si os efeitos da inelegibilidade. E pode ser que a pessoa também desista de ser parlamentar e renuncie. Enfim, são os mais variados temas e incansáveis. No caso específico da deputada Carla Zambelli, eu acho que a renúncia dela é absolutamente inócua. Inócua por quê? Porque ela já teve o mandato perdido com o trânsito julgado da sentença penal condenatória do Supremo. Nós conversamos semana passada. Então o Supremo na sexta-feira falou, olha, 48 horas para dar posse para o novo, ela renunciou no domingo e o novo deputado assumiu, com certeza, na segunda-feira já de imediato. Mas é mais uma manifestação, no caso dela, política, de marcar território, digamos assim, do que propriamente um efeito secundário para o direito. Porque inelegibilidade, trânsito em julgado e condenação criminal já estão aí sedimentados no caso dela. A gente tem também, doutor, o caso do deputado Alexandre Ramagem, né? Ontem, inclusive, ele disse que só considera renunciar o mandato dele caso ele consiga asilo político nos Estados Unidos. No caso dele, né, doutor, o que pode acontecer ainda com o Ramagem, para a gente entender? Ainda que ele não renuncie, né? Vamos lá, Tayla. Vai acontecer com ele o que aconteceu com a deputada Carla. Com o trânsito julgado, já declarado no caso dele, do Supremo, ele perde o mandato. O Supremo vai comunicar à mesa e a mesa vai dar o ato de perda do mandato. A renúncia, ele pode fazer agora ou ele pode esperar o afastamento final. Também não vai ter efeito prático nenhum. E ela independe, né, por ser um ato pessoal, volitivo e unilateral, do asilo. Evidentemente que ele está buscando, lá eu vi na imprensa, um asilo político nos Estados Unidos. Mas o asilo seria para negar a extradição, independente de haver ou não haver renúncia. Logo, no caso dele, no que diz respeito à renúncia, também é uma marcação de posição política, que é um direito do parlamentar, digamos assim, né? E que fique bem claro. Mas não muda a questão da extradição. A extradição ela vai ocorrer ou não vai ocorrer, a depender de eventual asilo nos Estados Unidos, ou se entender que não houve o devido processo legal no Brasil, ou se entender que tem uma nulidade no processo de condenação, ou ainda se entender que o crime que ele cometeu aqui não é crime lá. E me parece essas hipóteses inexistentes. O asilo talvez seja o fiel da balança para ele. Automaticamente, doutor Marcelo, quem renuncia a cargo por sendo processado, sendo investigado, não perde os direitos políticos ou existem situações e situações?
Situações e situações, Guarizo. Vamos lá. Você tem um inciso muito claro lá na lei das inelegibilidades, que diz que você, se renunciar antes da abertura do processo de cassação, não fica inelegível. Então, apareceu uma comissão processante contra alguém. Campinas teve um exemplo aí há pouco tempo exatamente sobre isso. Vereador Zé Carlos. Se a pessoa renunciar, exatamente, se a pessoa renunciar antes da abertura do processo de impeachment, ele não perde a inelegibilidade por esse fato de renúncia. Se ele renunciar durante o processo de impeachment, ele perde a inelegibilidade. Então, a pessoa tem que optar, renunciar ou enfrentar o processo para tentar ser absolvido ao final. Lembrando que, por exemplo, tem um outro caso do deputado Eduardo Bolsonaro que possivelmente deve perder o mandato pelo excesso de faltas, aí não é renúncia, né? São casos diferentes, né? Exatamente, é uma daquelas hipóteses lá do 56 da Constituição, de uns incisos, que esse tipo de perda de mandato é declarado pela Câmara, não pelo Judiciário. O estouro do número de faltas no caso dele. Mas pode acontecer, por exemplo, porque a semana passada o senhor trouxe esse exemplo aqui, foi colocado em votação no plenário da Câmara se a deputada Carla Zambelli iria perder o mandato ou não, mesmo que o senhor explicou que foi uma decisão do Supremo, né? E o Supremo, o próprio nome diz, foi Supremo em relação à Câmara para que ela perdesse o mandato. Mas se a Câmara tem que cassar o mandato de um deputado por excesso de faltas, ela pode também colocar em votação para salvar o mandato dele? Mas aí uma coisa exclui a outra, né? Primeiro, no caso da Carla Zambelli, acho que o Congresso errou, a Câmara errou de colocar plenário. Era só executar a decisão do Supremo. Ponto. No caso dele, se o plenário entender que o número de faltas não é suficiente para cassar, não vai cassar. É automático, né? O efeito de um é exatamente o contrário do outro. E aí, essa matéria pode ser levada ao Judiciário. Mas quem passa para o Judiciário? Qualquer interessado, qualquer parlamentar. Ah, sim, não é a defesa dele que vai... Não, vamos supor que ele seja absolvido pelo plenário, né? Ou seja, ele não seria cassado em tese, por mesmo tendo havido o estouro de faltas injustificadas, né? Os parlamentares que entenderem diferente podem, em última ratio, levar para o Judiciário e desafiar no Judiciário a decisão do plenário da Câmara. Nós tivemos lá atrás, em 1992, o então presidente Fernando Collor renunciando ao mandato para não perder os direitos políticos, né? Porque ele já estava no meio de um processo de impeachment que tinha passado na Câmara ainda, né? E nós tivemos depois o caso da ex-presidente Dilma, que foi até o final, tanto que as duas casas legislativas do Congresso tiveram que aprovar o impeachment dela. E no caso da ex-presidente, ela não perdeu os direitos políticos, né? Já o ex-presidente Collor perdeu, né? Essa é uma discussão muito rica, Guari. Você lembrou de um ponto aqui que realmente eu até tinha me esquecido e poderia ter trazido antecipadamente. No caso do presidente Collor, já havia tido a abertura do processo de impeachment pela Câmara, ele já tinha sido afastado. Ele renuncia no meio do julgamento pelo Senado. E o Supremo entendeu naquela oportunidade, antes da lei que hoje vige, que hoje vigora, que não é válida a renúncia depois de aberto o impeachment para fins de escapar da inelegibilidade. Tanto é que ele ficou 8 anos inelegível, até quando ele quis disputar a Prefeitura de São Paulo no ano 2000. Já da presidente Dilma, nunca houve a renúncia, o processo foi aberto. Ela defendeu e digamos assim, ela resolveu enfrentar o processo de impeachment independente do resultado. Acontece que quando o Senado foi julgar, quem preside o julgamento de presidente no Senado é o presidente Supremo. Na época era o ministro Lewandowski. E aí ele separou essa decisão em duas. Primeiro, ela perde o mandato, está impeachmentada, e, de forma autônoma, ela tem ou não tem os direitos políticos mantidos. Naquela oportunidade, o que o Senado disse? Perde o mandato, mas não perde os direitos políticos. Há quem entenda que foi, né, uma construção que a Constituição não permita, mas essa construção acabou validada, porque quem
foi contra, levou isso ao Supremo para dizer que não poderia, que a cassação importava automaticamente na perda dos direitos políticos, na inelegibilidade, mas o Supremo validou a decisão tomada pelo plenário do Senado contra a presidente Dilma. Tanto é verdade que 1 ou 2 anos depois ela disputou o Senado por Minas Gerais. Exatamente. Doutor Marcelo Pellegrini sempre esclarecendo, né, como é que funcionam os trâmites aí da lei na questão do direito público e eleitoral. Muito obrigado pela participação, doutor Marcelo. Dessa vez não é até a semana que vem, não, é até sexta-feira. Legal, um abraço a você, a Tayla. Sexta-feira eu quero estar presencialmente aí para dar um abraço a todos aí de Natal. Tá combinado. Até sexta então, viu, doutor? Muito obrigada. Agora 2h54.